Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. As emissões de gases do efeito estufa bateram um novo recorde em 2024. O que era uma possibilidade virou realidade. O planeta vai exceder o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento global, o limite estipulado no Acordo de Paris há 10 anos atrás. O aumento das emissões de gases de efeito estufa foi impulsionado pela poluição atmosférica de países como China, Índia, Rússia e Indonésia. Mas no último ano no Brasil, o país teve uma queda recorde de 11%, puxada pela redução no desmatamento da Amazônia. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os novos compromissos climáticos propostos pelos países para reduzir as emissões diminuem a escalada de aumento da temperatura da Terra, mas não em ritmo suficiente para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, o Pacto contra o Aquecimento Global. O Acordo de Paris estabeleceu o objetivo de limitar o aquecimento do planeta a bem menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-revolução industrial. Uma década depois, havia a previsão de que os países atualizassem suas metas de redução de emissões de gases estufa, mas menos de um terço das nações apresentaram seus compromissos. Entre aqueles que ainda não renovaram as metas estão os países da União Europeia. Um dos contratempos do último ano foi o anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, com o retorno de Donald Trump, um negacionista climático. Pelas contas da ONU, o impacto foi de 0,1 graus Celsius. Para atingir a meta, as emissões até 2030 teriam que cair 25% em relação ao verificado em 2019, para assegurar o aquecimento em 2 graus Celsius no fim do século. E o presidente Lula prometeu que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, vai ser a melhor de todas. Apesar dos ventos contrários à luta climática, ele afirmou que é o momento de arregaçar as mangas. Em entrevista concedida a agências internacionais, o presidente Lula afirmou que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, será a melhor de todas. Hoje eu tenho certeza que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPs já realizada até hoje. Anfitrião da cúpula de chefes de Estado e de Governo, que ocorrerá antes, na quinta e na sexta-feira em Belém, Lula, de 80 anos, lançou contudo um alerta. Acabaram-se as palavras, é hora de agir. E aí a nossa ideia é de propor, a criação de um Conselho do Meio Ambiente, um órgão ligado à ONU com um pouco mais de poder, para poder, ao decidir uma decisão aqui, esse conselho poder viajar o mundo acompanhando os resultados, das decisões que nós tivemos aqui, porque senão não vai acontecer. Um país falou, não vou cumprir, não acontece nada com ele, Então a COP vai perdendo o estímulo. O presidente também falou sobre a autorização emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para a perfuração em águas profundas de um poço exploratório na área conhecida como Margem Equatorial. O local fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Eu seria incoerente se eu, num ato de responsabilidade, dissesse, nós não vamos utilizar mais petróleo. Aí eu seria um ato de incoerência e irresponsabilidade, porque nós não deveríamos ser isso. Pode ficar certo que nós temos a empresa mais séria na área de petróleo, mais séria, uma empresa comprometida com a transição energética, comprometida, e parte dos recursos da Petrobras é gasto para que a gente faça investimento em energias renováveis. E eu sonho em um dia transformar a Petrobras numa empresa de energia, não numa empresa de petróleo. O presidente empenhou-se em organizar a Conferência Climática da ONU entre 10 e 21 de novembro, apesar de todos os desafios logísticos. A chegada de cerca de 50 mil visitantes causou caos na hospedagem em Belém, com preços muito elevados que geraram preocupação sobre a possível exclusão de países pobres. E os participantes da COP30 já estão chegando em Belém, no Pará, e com eles os altos preços aparecem. Alguns itens mais consumidos pelos visitantes são os líderes na inflação no norte do país, entre eles o açaí. A disparada do preço dos hotéis é a velha conhecida do noticiário, e o IBGE confirmou.
A hospedagem em Belém subiu quase 25% nos últimos 12 meses. Foi mais que o dobro da média nacional. Outro item muito comum entre os copeiros é do meio de transporte. Em Belém, a tarifa do táxi saltou mais de 24% nos últimos 12 meses. Foi a maior alta do país no período e novamente mais que o dobro da média nacional. Em várias capitais da pesquisa IBGE, não houve aumento do serviço de táxi no último ano. Para completar a lista de más notícias para os participantes e turistas, o açaí teve aumento de 18,55% em Belém. O preço da fruta mais tradicional do Pará disparou e foi na contramão de outros itens. O aumento foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas, entre-safra e a demanda global. E a expectativa da conferência contribuiu para a inflação local. Já a banana prata e o melão caíram na capital. Para quem vai estar na cidade para os dias da conferência, uma das poucas boas notícias serve para enfrentar o calor que passa dos 30 graus todos os dias. Segundo o IBGE, o sorvete ficou quase 14% mais barato no último ano em Belém. A tendência foi totalmente na contramão da alta da média nacional. Mesmo assim, os dados do IBGE mostraram que a inflação média ao consumidor na capital do Pará foi bem parecida com o restante do Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve uma alta de 5,42% em um ano, enquanto o IPCA do Brasil subiu 5,17% no mesmo período de 12 meses até setembro. E mudando de assunto, a segunda superlua deste ano já pode ser observada em todo o céu do Brasil e do exterior. O fenômeno ocorre quando a lua cheia está a menos de 360 mil quilômetros da Terra, parecendo maior e mais brilhante. Mas as condições do tempo precisam estar favoráveis. Segundo o Observatório Nacional, a lua cheia ocorre quando o satélite natural da Terra está em oposição ao Sol, ou seja, quando ambos ficam quase alinhados em lados contrários da Terra. A superlua do Castor, a maior e mais brilhante deste ano, permanecerá visível por 3 dias consecutivos. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis, que poderá ser observado sem a necessidade de telescópios ou equipamentos especiais. O momento exato do fenômeno varia de acordo com o fuso horário de cada localidade. Em São Paulo, por exemplo, o sol vai se pôr às 18h23. Em Porto Alegre, às 18h49. Já em Recife, bem mais cedo, às 17h15. Um bom momento para observar a superlua é 1 hora após o pôr do sol ou 1 hora antes do nascer do sol, quando o satélite está perto da linha do horizonte, mas livre de fenômenos que acontecem mais próximo do horizonte. Apesar de ter se tornado popular, o termo superlua não tem base científica e foi usado pela primeira vez em 1979. A superlua foi registrada pela última vez no dia 7 de outubro e deve se repetir em 4 de dezembro. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente ao 1h35 com mais notícias. Até logo!